igual o salmista, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deus é muito misericordioso com as nossas vidas. Eu quero deixar uma passagem, rapidamente, que está aqui em Mateus 14, muito conhecida, porém que tem muitas coisas para nos ensinar, que é a qual Jesus anda para cima do mar. Eu vou ler 2, 3 versículos aqui para poder dar um contexto geral para nós, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. 24 diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Essa passagem ela é muito interessante. Os discípulos de Jesus estavam fazendo a obra, pregando, levando a palavra de Deus em um certo lugar, até que o qual Jesus pede para os discípulos atravessassem para o outro lado. Porém, Jesus não vai junto. Ele manda os discípulos e vai para o monte, eles querem a multidão e vai para o monte orar. E os discípulos muitos deles eram grandes pescadores, sabiam navegar, não era uma tarefa difícil. Eles pegaram o seu barco, aquilo que eles tinham de material, e foram para o outro lado do mar. Porém, em certo momento da caminhada que eles estavam, começou uma forte onda, uma tempestade, na qual eles ficaram com medo e acredito eu que eles temeram muito a Deus, ao ponto que Jesus teve que intervir nessa situação. Então, eles foram para um lugar, por quê? Porque eles tinham um comando. Jesus tinha dado uma ordem para eles. Então, tudo que eles tinham era isso. Eles tinham um comando, e na qual Deus tinha dado para eles, eles estavam seguindo. Eles não sabiam o porquê, mas eles sabiam quem havia enviado. Então, sabendo quem havia enviado, eles seguiam a ordem de Jesus. Porém, em certo momento, quando as coisas começaram a ficar difíceis, eles começaram a enfraquecer, ao ponto de Jesus ter que intervir. Quando Jesus chega caminhando por cima do mar, eles olham, não identificam quem é e perguntam se é um fantasma, porque eles não estavam reconhecendo a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala com eles, Pedro reconhece, fica meio em dúvida e pergunta se é dos mesmos, Senhor, que eu possa andar por cima do mar também e ir até o Senhor. E Pedro, então, ele crê naquele momento que era Jesus e que ele poderia sim andar por cima do mar, se fosse Jesus mesmo. Então ele vai, ele começa a andar por cima do mar, só que quando ele se dá conta que realmente ele estava no meio do mar, acho que talvez ele não tinha pensado muito bem o que ele tinha dito, porque ele andar no mar não estou muito certo, mas quando ele se dá conta que ele estava no meio do mar andando, e o vento forte ao seu redor, ele teme, ele fica com medo. E ali quando ele começa a enfraquecer, esvaecer a sua fé, ele começa a afundar. Então, até o momento que ele pede para Jesus poder salvar ele. O que nós podemos tirar de lição aqui nessa passagem? O que nós temos que tirar de lição é que, primeiro, nós devemos confiar, assim como os discípulos confiaram no que Jesus mandou. Quando Jesus nos manda, nós devemos ir. Jesus pede, vá para o outro lado do mar, e eles não se importam com o que vai acontecer, se vai ter tempestade, eles simplesmente vão. E outra coisa importante para nós aprendermos aqui também, que Jesus deixa de ensinamento, é que mesmo, apesar de toda a situação, Deus ele sempre pode abrir uma porta onde não há porta. Porque eles estavam navegando, não estavam conseguindo mais remar, velejar por causa de toda a tempestade, mas Jesus abriu uma outra porta, qual era andar por cima do mar. Eu creio que se todos eles tivessem feito, atravessariam por cima do mar, todos eles. Porque Jesus ele era capaz de fazer isso. Então Deus ele poderia muito bem abrir uma segunda porta, da qual eles não estavam vendo, que era andar por cima do mar. Então veja, às vezes em nossa vida nós estamos dessa maneira, nós estamos navegando, estamos até seguindo aquilo que Deus nos mandou fazer, nós estamos caminhando, mas nos encontramos em uma posição da qual nós olhamos para o lado e vejamos, eu não consigo passar mais, a tempestade está muito forte. Mas creio que Jesus ele é capaz de abrir uma segunda porta da qual você nem imagina, pode dar força para você continuar caminhando. Em nome de Jesus.